Vida através da morte, capítulo 4, parte 2, Charles Stanley. Continuação do capítulo 4, continuaremos. Vamos então juntar os fatos por sua ordem. Deus nos está falando aqui. Cremos nele, que ele ressuscitou Jesus de entre os mortos. Só isso não seria suficiente, pois os demônios sabem que assim é. E há muitos inconversos que não duvidariam desse fato. Mas repare bem no que vem a seguir, o qual por nossos pecados foi entregue. Romanos 4, 25. Se fosse dito nossas transgressões, então não incluiria os gentios, os quais não se encontravam sob a lei. Porém, esta é uma palavra que abrange todos os nossos pecados, daqueles sob a lei, como sendo transgressões, ou daqueles sem lei. Então, será que você crê realmente que Jesus foi entregue nas mãos cruéis de homens? Sim, pregado numa cruz, e esteve ali para receber, e recebeu a ira de Deus devido aos seus pecados, aos pecados pertencentes a você mesmo, leitor. Antes de ler outra linha, suplicamos a você que responda a esta pergunta diante de Deus. Será que você pode olhar para trás e ver o Santo de Deus carregando os seus pecados, leitor? Tão verdadeiramente como se não houvesse nenhuma outra pessoa além de você, cujos pecados ele levou sobre a cruz? Que cena você pode contemplar? O seu substituto. E se podemos nos expressar assim, sua morte não só executou o infinito pagamento que a infinita justiça exigia, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Deus demonstrou assim a sua aceitação pelo resgate, a morte de nosso substituto. Mas ele não poderia, de maneira nenhuma, ter demonstrado de forma mais clara o eterno alívio de nosso fardo, do que ressuscitando o substituto para a nossa justificação. Quão tremendo é! Ele foi ressuscitado de entre os mortos para que, crendo em Deus, pudéssemos justamente ser considerados, reputados por justo diante dele. Tendo sido nossos pecados verdadeiramente levados para nunca mais serem imputados a nós, como se nunca tivéssemos pecado, justificados, considerados justos diante de Deus e por Deus nosso Pai. Cremos assim mais do que uma promessa. Tudo é um fato consumado. Todos os nossos pecados, pois eram todos igualmente futuros então, foram levados por Jesus, o qual por nossos pecados foi entregue. Romanos 4, 25. Deus o ressuscitou para nossa justificação. Crendo em Deus, somos justificados, considerados justos. Note bem, ressuscitou para nossa justificação. Não poderia nunca significar que ressuscitou porque fomos justificados. Um tal pensamento põe a fé totalmente de lado. Trata-se, evidentemente, de ter ressuscitado com o objetivo com o propósito de nossa justificação, isto é, quando por graça cremos, sendo, pois, justificados pela fé, sendo considerados justos sobre o princípio da fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Muitas almas estão angustiadas com a dúvida acerca de estarem tendo o tipo certo de fé, justificados pela fé. Se separarmos este versículo do final do capítulo anterior, acabaremos ocupados com a fé como sendo um assunto abstrato.
e acabaremos fazendo da fé algo que de um modo ou de outro mereça a justificação, passando então a ser uma questão de ficarmos examinando nossos próprios sentimentos. Alguém poderá dizer, mas não houve muitos que, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. João, capítulo 2, versículo 23. E é verdade. Mas em que foi que eles creram? Sem dúvida, creram nele como o Messias, quando viram os milagres que fez. Mas tratava-se de algo bem diferente daquilo que temos diante de nós aqui. Bem, poderá você dizer, estou certo de que almejo ter paz com Deus, mas não tenho certeza de tê-la conseguido. Como pode ser isso? Você me diz que, em parte, é porque eu fico perguntando a mim mesmo se tenho o tipo certo de fé. Mas o que acontece na realidade é que meus horríveis pecados e iniquidades erguem-se diante de mim e me oprimem, até que quase chego a concluir que não tenho parte alguma em Cristo. E minha consciência também confirma que é assim. Acaso não foi Jesus o Santo de Deus, entregue por essas mesmas iniquidades? Você crê que Deus o ressuscitou de entre os mortos? Ele, o qual por nossos pecados foi entregue? Trata-se de algo bem diferente de milagres. Não importa quão importantes eles sejam no seu devido lugar. Note bem que aqui trata-se de uma real substituição. Cristo, o substituto do seu povo e do crente. Entregue. Não podemos confundir isso com a propiciação, a qual não foi apenas por nós, mas por todo o mundo. Deus está glorificado acerca do pecado. Portanto, o perdão gratuito é pregado a toda criatura, a todos os homens. Vamos usar de um tipo ou figura disto a que esta própria passagem se refere. Depois que o sangue de um bode era espargido sobre o propiciatório de ouro diante de Deus, demonstrando a justiça de Deus, atendida pelo sangue de Jesus sobre as vistas de Deus, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e enviará o bode ao deserto. Levítico, capítulo 16, versículo 21. Compare agora isto com outra passagem. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Isaías 53, do 5 ao 12. As Escrituras não ensinam que ele tenha levado os pecados de todos, mas como substituto levou os pecados de muitos, e isto em contraste com a perdição daqueles que o rejeitam, e devem, portanto, ser julgados. Sim, note bem o contraste, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 27, 28. Portanto, fé não é crer no que sinto ou no que creio,
Você crê neste maravilhoso fato, que Deus o ressuscitou de entre os mortos? A Ele que foi, como seu substituto, entregue por nossas ofensas? Esta é a primeira questão que diz respeito a todas as suas iniquidades. Foram elas transferidas para Cristo, foram elas colocadas sobre Ele. Não apenas os pecados de um ano, como acontecia com Israel no dia da expiação, mas todos os seus pecados e iniquidades tendo sido colocados ali, antes mesmo que você tivesse nascido. Assumiu ele a total responsabilidade por esses pecados, em conformidade com os justos requisitos de Deus. Terá ele vindo e sido entregue exatamente para esse propósito? Terá sido por estar suportando a ira de Deus contra os pecados que pertenciam a você que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Está em Mateus 27, 46. Um amor tal que vai muito além das palavras ou do pensamento. Terá ele fracassado? Não, absolutamente. Escute suas palavras. Está consumado. João 19, 30. Sim, aquela obra que ele veio cumprir está consumada. Deus está glorificado. Nossas iniquidades foram colocadas sobre ele, transferidas para ele, levadas por ele. Não apenas alguns de nossos pecados, mas todas as nossas iniquidades foram postas sobre ele. O Senhor, Jeová, as colocou sobre ele, e está consumado. Ó minha alma, pondere bem nisto, está consumado. Ele já fez a sua paz com Deus por seu próprio sangue. E agora, o que é que ele diz a você? Paz seja convosco. João 20, 19. Será que você diz, mas e os meus horríveis pecados? Ele responde que foram todos colocados sobre ele. Paz seja convosco. Ele mora e mostra suas mãos e seu lado. Mas diz você, eu te tenho negado, Senhor, nas horas em que mais deveria ter confessado a ti. Ele diz, paz seja convosco. Será que agora que Deus já julgou em seu Filho todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, poderá em justiça julgá-las em nós novamente? Talvez você diga, em momento algum duvido que Jesus morreu na cruz como meu substituto e levou meus pecados sobre seu próprio corpo no madeiro. Todavia, ainda assim, não tenho a bendita certeza de estar justificado e de ter paz com Deus. Não sinto a alegria que deveria sentir. Será que esta passagem ou qualquer outra diz que estamos justificados e que temos paz pelo que sentimos? Será que diz que devemos olhar para nossos sentimentos em busca de evidência de que estamos justificados? Deus fez algo para dar fé à certeza de nossa justificação. E esse algo que ele fez exatamente para esta finalidade tem sido grandemente ignorado. Jesus não somente foi entregue por nossas ofensas, mas lemos que ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4, 25. Sim, Deus o ressuscitou de entre os mortos, não porque estávamos justificados, mas para o expresso propósito de, uma vez crendo nele, pudéssemos ser justificados. Assim, se Cristo não ressuscitou, estamos enganados e continuamos em nossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. Mas ele ressuscitou. Para a fé, a questão toda está resolvida. Acaso você diz, mas será que não devo aceitar a expiação de meu substituto? Não, neste caso foi Deus quem mostrou que já aceitou o único sacrifício por nossos pecados, ressuscitando Jesus de entre os mortos e dando a ele um lugar acima de todos os céus.
E agora, no que diz respeito aos nossos pecados, querido leitor, onde é que eles estão? Foram transferidos para nosso substituto. Bem, eles não poderiam estar sobre você e sobre ele ao mesmo tempo. Não. Onde estão eles então? Estarão eles sobre Cristo? Não. Mas devem estar sobre ele, se é que devem estar sobre alguém, já que ele tomou toda a responsabilidade deles diante de seu Deus. Mas não estão sobre ele, e portanto não podem tampouco estar sobre você. Oh, que tremenda graça! Deus diz que nunca mais se lembrará deles, e se lembrasse, teria que fazê-lo como estando sobre Cristo, o que é impossível. Cristo está claramente na presença de Deus na luz. Você, portanto, está justificado de todas as coisas, e não espera estar. Será que poderia haver algo que desse mais certeza do que descansar nas próprias palavras de Deus? Acaso não entregou ele o seu Filho amado exatamente com esse objetivo, de que pudéssemos ter irrestrita paz com ele? E então, por que deveríamos duvidar dele? Chegamos ao final do capítulo 4. Continuaremos no capítulo 5.